Imagine se eu dissesse que você pode sempre vencer, independentemente do resultado. Parece impossível, não é? Afinal, em qualquer competição, ou você ganha ou perde. Mas e se essa ideia fosse apenas uma ilusão? Se houvesse uma maneira de estar sempre no controle e transformar qualquer resultado em uma vitória? Hoje, vamos explorar uma perspectiva estoica que pode mudar completamente a forma como você encara desafios e derrotas. A mentalidade binária que nos enganou. Desde pequenos, somos condicionados a pensar em termos de ganhar ou perder. Entramos em competições desejando apenas a vitória, e quando conseguimos, sentimos alegria e satisfação. Mas quando perdemos, a frustração e a tristeza tomam conta. O problema é que, ao adotar essa visão binária, entregamos nossa felicidade para algo que está fora do nosso controle. O filósofo estoico Epicteto alertava seus alunos sobre esse erro. Ele dizia que o verdadeiro problema não está na perda em si, mas no desejo de algo que não está em nossas mãos. Quando condicionamos nossa felicidade a fatores externos, nos tornamos vítimas do acaso. 2. O que realmente está sob nosso controle? Vamos pegar um exemplo comum, uma competição esportiva. Podemos controlar nosso treinamento, nossa disciplina, nosso esforço e desempenho. Mas não podemos controlar nossos oponentes, a sorte ou a imprevisibilidade do jogo. Mesmo com todo o preparo, sempre há a possibilidade de perder. A maioria das pessoas odeia perder. Sentem-se derrotadas, envergonhadas e muitas vezes perdem a motivação. Mas e se existisse um modo de encarar a competição onde você nunca perde? Os estoicos acreditam que, ao mudar a nossa percepção sobre a derrota, podemos transformar qualquer resultado em uma vitória. 3. O exemplo do músico ansioso. Epicteto ilustrou essa ideia com a história de um músico que tocava perfeitamente quando estava sozinho, mas tremia de medo ao se apresentar para uma plateia. Seu medo não vinha da falta de habilidade, mas do desejo de ser aplaudido. Ao querer algo que não estava sob seu controle, ele se tornou vítima da própria expectativa. Quantas vezes nos colocamos nessa posição? Quando buscamos reconhecimento, aprovação ou vitória a qualquer custo, nos tornamos escravos do resultado. E se, em vez disso, focássemos apenas no que está ao nosso alcance? Se nosso objetivo fosse apenas dar o nosso melhor, independentemente da reação dos outros? 4. O segredo para sempre vencer. Epicteto nos ensina que a chave está em mudar nosso foco. Em vez de desejar um resultado específico, devemos aprender a aceitar o que vier. Não exija que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e você sempre irá bem. Se aceitarmos qualquer resultado como válido, nunca perderemos. Isso significa que, mesmo quando falhamos externamente, podemos vencer internamente. A perda se torna um aprendizado, um caminho para o crescimento. Assim, a vitória se torna inevitável. 5. A mentalidade que te torna invencível. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, exemplificou essa mentalidade quando foi confrontado pelo rei da Macedônia. O rei esperava que Zenão se impressionasse com sua presença, mas o filósofo permaneceu inabalável. Ele não se importava com a opinião do rei, pois sabia que o julgamento dele estava fora do seu controle. Ao eliminar o desejo de agradar os outros, Zenão se tornou invencível. Nada poderia derrubá-lo, pois ele não atribuía valor àquilo que não estava sob seu poder. 6. O paradoxo da vitória através da derrota. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, desenvolveu um conceito fascinante chamado intencionalidade paradoxal. Ele percebeu que, muitas vezes, quando tentamos desesperadamente evitar algo, damos a esse medo um poder excessivo sobre nós. Mas, ao contrário, quando aceitamos ou até desejamos aquilo que tememos, ele perde sua força. Imagine uma pessoa que tem medo de corar ao falar em público. Quanto mais ela tenta evitar isso, mais ansiosa fica, e maior a chance de corar. Mas se, em vez disso, ela intencionalmente tentar corar ainda mais, o medo desaparece. O paradoxo é que, ao se entregar à possibilidade do fracasso, muitas vezes,
nos libertamos dele. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você evitou tentar algo por medo do fracasso? Uma oportunidade profissional, uma conversa difícil, um projeto que parecia grande demais? O medo de errar pode nos paralisar, mas o erro, em si, nunca foi o problema. O problema está em nossa resistência ao erro. Os estoicos nos ensinam a substituir o desejo de vencer pelo desejo de viver a realidade como ela é. Se não tememos perder, nunca seremos derrotados. Se ao invés de desejar apenas a vitória, desejarmos simplesmente que os eventos ocorram conforme devem ocorrer, qualquer resultado será um triunfo. Pois quem aceita tudo o que acontece, sempre sai vencedor. 7. A verdadeira liberdade está no controle interno. Desde a antiguidade, os grandes filósofos já sabiam que a liberdade não está em poder fazer tudo o que se quer, mas sim em não ser escravizado por aquilo que não se pode controlar. Podemos perder dinheiro, status, amizades e até a saúde. Mas, segundo os estoicos, nada disso deveria definir nossa paz interior. O único domínio absoluto que temos é sobre nossas percepções e reações. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, nos deixou um ensinamento valioso. Não busque a felicidade fora, mas dentro de você. Caso contrário, nunca a encontrará. Se sua felicidade depende do que está fora, ela nunca será estável. Hoje você pode estar feliz porque tem um bom emprego, mas e se perder esse emprego amanhã? Você pode estar satisfeito porque alguém te elogiou, mas e se for criticado no dia seguinte? A verdadeira liberdade surge quando percebemos que nada externo pode nos ferir, a menos que permitamos. Podemos perder batalhas externas, mas se mantivermos nossa tranquilidade e dignidade, nunca seremos vencidos. 8. O que fazer a partir de agora? Saber disso na teoria é uma coisa. Viver essa filosofia na prática é outra história. O primeiro passo para incorporar essa mentalidade é repetir esses princípios diariamente. A mente humana é programada para buscar validação e evitar a dor. Então mudar essa perspectiva exige treinamento constante. Sugiro um exercício simples. Toda vez que sentir frustração ou medo, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, respire fundo e deixe ir. Se estiver, então haja com serenidade, sem se apegar ao resultado. Além disso, recomendo que você revise este vídeo sempre que precisar lembrar desses princípios. Afinal, a mudança não acontece da noite para o dia, mas a cada pequena decisão que tomamos. 9. Como se libertar da opinião dos outros. Se você sente que a opinião dos outros te influencia mais do que gostaria, você não está sozinho. A busca pela aprovação é um dos maiores obstáculos para a liberdade mental. Vivemos em um mundo onde ser aceito é quase uma necessidade. Mas será que vale a pena viver uma vida moldada pelo medo do julgamento alheio? O que os outros pensam de você não define quem você é. Epicteto nos ensina que a opinião dos outros não é problema nosso. Podemos ser elogiados ou criticados, mas se permitirmos que isso controle nossas emoções, estamos entregando nosso poder a fatores externos. Se alguém fala mal de você, o que realmente mudou na sua vida? Nada. As palavras dessa pessoa não alteram a realidade, apenas refletem a visão dela, que pode ser falha, injusta ou simplesmente irrelevante. Um grande exemplo é Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico. Ele governou Roma em tempos difíceis, lidando com traições, guerras e crises políticas. No entanto, em seus escritos pessoais, ele demonstrava um profundo desapego às opiniões alheias. Ele sabia que seu dever era agir com virtude, independente do que falassem dele. Portanto, pergunte-se: se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria isso? Se a resposta for sim, você já encontrou sua liberdade. 10. Porque a verdadeira vitória não é externa, mas interna. A sociedade nos ensina que vencer significa ter mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Mas os estoicos enxergavam a vitória de outra forma. Imagine duas pessoas. A primeira acumulou riquezas, poder e fama, mas vive ansiosa, com medo de perder tudo. A segunda não tem tantas posses, mas é serena,
resiliente e satisfeita com o que tem. Qual delas venceu de verdade? Se nossa paz depende de algo passageiro, então não é paz de verdade. A única vitória real é aquela que acontece dentro de nós. Epicteto dizia que um homem só pode ser verdadeiramente derrotado quando abandona seus valores e princípios. Ou seja, não é a falência, a perda de um emprego ou uma crítica que nos destrói. Somos nós que nos derrotamos quando deixamos essas coisas nos afetarem. Quando entendemos isso, nos tornamos invencíveis. Se esse vídeo fez você refletir, deixe o like e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo e filosofia prática. E agora, aproveite para assistir ao próximo vídeo, que está aparecendo na tela neste momento. Ele vai te ajudar ainda mais nessa jornada de crescimento. Até a próxima!